Dezenas de mulheres loiras de olhos azuis se agarravam com homens em uma festa regada a vodka e promessas vazias. A legenda piscava na tela. Eu e meu amigo quando der certo a viagem para a Rússia. E ali, no cantinho inferior direito, estava o coração vermelho que fez meu mundo desabar. O like do meu namorado. Eram 23h47 de uma quinta-feira qualquer. Eu estava deitada na minha cama, conversando com ele pelo telefone sobre que filme assistiríamos no sábado, quando decidi dar uma olhada rápida no Instagram. O algoritmo me entregou a verdade de bandeja, como se soubesse que eu precisava acordar para a realidade. Meu nome é Carla, tenho 26 anos. E há 8 meses namoro com quem eu achava ser o homem da minha vida. Sou morena, olhos castanhos, brasileira comum, exatamente o oposto das mulheres daquele vídeo. Naquele momento, me senti como uma substituta temporária, um aquecimento antes do prato principal que ele pretendia encontrar na Rússia. O silêncio do meu lado da ligação deve ter chamado a atenção dele, porque parou de falar sobre o filme e perguntou se estava tudo bem. Meu coração disparou. Como eu explicaria que tinha acabado de descobrir que meu namorado curtia conteúdo sobre caçar mulheres russas? Como eu verbalizaria a dor de perceber que talvez eu fosse apenas um placeholder até ele conseguir sua viagem dos sonhos? Respirei fundo e decidi confrontá-lo. Afinal, relacionamentos se constroem com honestidade, não é mesmo? Contei sobre o vídeo, sobre como me senti, sobre minhas inseguranças. A resposta dele foi rápida demais, automática demais. Não é nesse sentido, amor. É só que lá eu seria idolatrado. Idolatrado. Essa palavra ecoou na minha mente durante horas como um eco que se recusava a calar. Idolatrado por quê? Por ser brasileiro? Por ser homem? E por que ele precisava ser idolatrado por outras mulheres se já tinha uma namorada que o amava de verdade? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei me perguntando se eu estava sendo paranoica ou se meu instinto estava tentando me alertar sobre algo muito maior. Será que aquele like aparentemente inocente era realmente inocente? Será que eu deveria insistir no assunto ou simplesmente deixar para lá, como uma namorada descolada? Naquele momento, eu ainda não sabia que aquele like era apenas a ponta do iceberg. Eu não imaginava que nos próximos dias eu descobriria coisas sobre ele que me fariam questionar se eu realmente conhecia o homem com quem dividia minha cama há 8 meses. Porque o que eu encontrei quando decidi investigar mais fundo não foi apenas um like inocente. Foi um padrão. E esse padrão me levou a uma descoberta que mudaria tudo para sempre. Mas antes de chegar lá, eu precisava entender por que aquela palavra, idolatrado, tinha me incomodado tanto. Por que meu coração estava disparado e por que eu sentia que algo muito maior estava escondido ali, por trás daquele sorriso que eu achava que conhecia tão bem. Meu coração disparou quando percebi que não conseguiria mais olhar para ele da mesma forma. Tenho certeza de que você já sentiu essa sensação. Quando uma palavra, um gesto, uma atitude muda completamente a perspectiva que você tem sobre alguém. É como se um véu fosse removido dos seus olhos e você finalmente enxergasse a verdade. Deixe-me contar quem éramos antes daquele like mudar tudo. Eu sou Carla. Trabalho como designer gráfica. Sempre fui daquelas mulheres que acreditam no amor verdadeiro. Aquela que defende o relacionamento nos grupos de amigas, que sempre encontra uma justificativa para o comportamento do namorado. Sabe esse tipo? Pois é, essa era eu. Ele se chama Diego, tem 28 anos, trabalha com marketing digital. Nos conhecemos numa festa de um amigo em comum. Ele me conquistou com papo inteligente, me fazia rir, parecia maduro. Diferente dos outros caras que eu tinha namorado. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Diego tinha um sorriso que desarmava qualquer desconfiança. Aquele tipo de sorriso que te faz esquecer dos seus problemas e acreditar que tudo vai dar certo. Ele sabia exatamente o que dizer na hora certa. Sempre tinha uma resposta pronta, uma explicação lógica para tudo. Durante nossos 8 meses juntos, ele nunca me deu motivos reais para desconfiar. Claro, como todo relacionamento, tínhamos nossos momentos, mas eu atribuía isso às diferenças normais entre duas pessoas. Ele era carinhoso, me apresentou para os amigos, para a família. Parecia sério, mas naquela noite, depois que desliguei o telefone, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se meu subconsciente estivesse tentando me alertar sobre algo que minha mente consciente se recusava a aceitar. Você conhece essa sensação? Quando o seu corpo sabe que algo está errado, mas você ainda não consegue identificar o quê?
Fiquei olhando para o teto do meu quarto, repassando nossa conversa. A forma como ele disse idolatrado tinha soado tão natural, tão automática. Como se fosse algo que ele já tivesse pensado antes, já tivesse falado sobre isso. E isso me incomodava profundamente. Comecei a relembrar pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes. Às vezes que ele comentava sobre mulheres estrangeiras, como achava interessante conhecer outras culturas. As piadas que fazia sobre como o brasileiro é desejado lá fora. Coisas que na época eu achava graça, mas que agora ganhavam um novo significado. Levantei da cama e fui até a cozinha beber água. Minhas mãos tremiam ligeiramente. Eu sabia que não conseguiria dormir naquela noite. Algo me dizia que se eu começasse a procurar, encontraria mais do que estava preparada para ver. Mas eu tinha que saber. Tenho certeza de que você me entende. Quando a desconfiança se instala, ela cresce como uma planta daninha. Ou você arranca pela raiz, ou ela toma conta de todo o jardim. O que eu não sabia era que aquela insônia seria o primeiro passo para descobrir uma verdade que mudaria não apenas minha percepção sobre Diego, mas sobre mim mesma. Porque às vezes, quando você está procurando respostas sobre a outra pessoa, acaba encontrando verdades sobre quem você realmente é. E a verdade que eu estava prestes a descobrir sobre ele me faria questionar tudo o que eu pensava saber sobre relacionamentos, sobre homens, e sobre o quanto eu estava disposta a aceitar em nome do amor. O cheiro de café queimado invadiu minha cozinha às 6 da manhã. Eu havia passado a noite toda acordada, andando pela casa como um fantasma, incapaz de descansar. A luz do celular tinha se tornado minha única companhia naquelas horas silenciosas. Enquanto Diego dormia tranquilamente em sua própria casa, provavelmente sem imaginar a tempestade que havia desencadeado na minha mente. Meu apartamento parecia diferente naquela manhã. Os móveis que escolhemos juntos, os porta-retratos com nossas fotos, tudo parecia ter perdido um pouco do brilho. Era como se aquele like tivesse jogado um filtro cinza sobre minha realidade, fazendo com que eu enxergasse as coisas com outros olhos. Sentei no sofá da sala, o mesmo onde assistíamos filmes aos domingos, onde ele me abraçava enquanto reclamava dos meus gostos estranhos para séries. O tecido ainda guardava o perfume dele, aquela fragrância que antes me trazia conforto e agora me causava um nó no estômago. A luz da manhã entrava pelas cortinas que nunca fechávamos completamente. Diego sempre dizia que gostava de acordar com luz natural. Agora eu me perguntava se ele dizia isso porque tinha lido em algum lugar que mulheres gostam de homens conectados com a natureza. Tudo começava a ser questionado. Peguei meu celular mais uma vez. A tela mostrava 6h23. Diego costumava acordar às 7h para ir ao trabalho. Eu sabia que ele checava o Instagram logo cedo, ainda na cama, como a maioria das pessoas da nossa geração. Era um ritual que eu considerava normal, até ontem. Abri o Instagram novamente. Meu coração acelerou quando vi que ele já estava online. O pontinho verde ao lado do nome dele piscava como um sinal de alerta. Será que ele estava vendo mais vídeos como aquele? Será que estava pensando naquelas mulheres russas enquanto eu ficava acordada me torturando? A arquitetura do meu apartamento, de repente, me pareceu pequena demais para conter a ansiedade que crescia dentro de mim. As paredes brancas que eu achava aconchegantes agora pareciam claustrofóbicas. O ambiente que antes representava nosso futuro juntos agora se transformava em uma prisão dos meus pensamentos. Fui até a janela e olhei para a rua. São Paulo acordava lentamente. As pessoas saindo para trabalhar, vivendo suas vidas normais enquanto eu sentia que meu mundo estava desmoronando. Carros passavam, cachorros latiam, a vida seguia seu curso natural. Só eu estava presa naquele loop de dúvidas e inseguranças. O reflexo no vidro da janela me mostrou uma mulher que eu mal reconhecia. Olhos inchados, cabelo bagunçado, uma expressão de quem havia perdido algo importante. Quando foi a última vez que Diego me olhou com verdadeiro desejo? Quando foi a última vez que ele me elogiou espontaneamente, sem eu ter pedido? Voltei para o sofá e resolvi fazer o que qualquer mulher faria naquela situação: investigar. Não de forma obsessiva, apenas para entender melhor aquele homem com quem eu dividia minha vida. Eu tinha o direito de saber com quem estava me relacionando, não tinha? Abri o perfil dele no Instagram. Quantas vezes eu havia feito isso antes por carinho, para ver nossas fotos juntos, para sentir aquele quentinho no peito de ser namorada dele? Agora, pela primeira vez, eu estava olhando com outros olhos. Olhos de investigadora, não de namorada apaixonada. O que eu encontraria naquela busca mudaria tudo. Mas naquele momento, sentada no meu sofá, com o gosto amargo do café queimado ainda na boca,
Eu ainda tinha a esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. Se eu soubesse o que estava prestes a descobrir, talvez tivesse fechado o celular e voltado para a cama. Mas a verdade tem uma forma cruel de se revelar quando você menos espera. E a minha estava escondida a apenas alguns cliques de distância. Respirei fundo. Cliquei, rolei, parei. Ali estava outro like, e outro, e mais outro. Meu coração começou a bater mais rápido conforme a realidade se desenhava na minha frente. Não era apenas um vídeo sobre a Rússia. Era um padrão. Um padrão que eu havia sido cega demais para perceber. Perfis de mulheres estrangeiras. Loiras, ruivas, olhos claros. Mulheres que não se pareciam nem um pouco comigo. Curtidas em fotos de biquíni, em vídeos de dança, em conteúdos que claramente não eram inocentes, como ele tinha tentado me fazer acreditar. Cada like que eu descobria era como uma punhalada. Não pela curtida em si, mas pela mentira. Pela forma como ele havia minimizado minha preocupação, como se eu fosse uma namorada paranoica e controladora. Comecei a anotar mentalmente as datas. Alguns likes eram de semanas atrás. Outros, de meses. Alguns eram de antes do nosso namoro, mas muitos mesmo, eram recentes. Muito recentes. Minha mente começou a trabalhar como a de uma detetive. Eu me lembrava de momentos específicos, quando ele estava no celular e rapidamente mudava de tela quando eu me aproximava. Quando ele ria sozinho olhando para o telefone e dizia que era só meme. Quando ele demorava muito para responder minhas mensagens, mas estava sempre online. Fui até a seção de comentários. Meu Deus. Ele não apenas curtia. Ele comentava. Linda demais. Que lugar é esse? Quero conhecer. Brasileiros são bem-vindos aí? Cada comentário era como uma bofetada na minha autoestima. Não eram comentários de alguém comprometido. Eram comentários de alguém que estava claramente disponível, interessado, procurando. Levantei do sofá. Comecei a andar pela sala. Minha respiração estava acelerada. Eu precisava entender a extensão daquilo tudo. Precisava saber há quanto tempo isso acontecia, com quantas mulheres, até onde ele havia chegado. Abri o WhatsApp dele. Sim, eu sabia a senha. Ele mesmo havia me dado numa demonstração de transparência que agora eu entendia ser apenas uma encenação. Afinal, quem suspeita de quem compartilha a senha voluntariamente? Meu dedo tremeu sobre o ícone do aplicativo. Essa era a linha vermelha. Se eu atravessasse, não haveria volta. Eu saberia a verdade. Mas talvez não estivesse preparada para ela. Mas eu já tinha chegado longe demais para desistir. Cliquei. As conversas apareceram na tela. Nada de diferente nas mais recentes. Conversas com amigos, com colegas de trabalho, comigo. Tudo normal. Talvez eu estivesse sendo paranoica mesmo. Então eu vi. Uma conversa que ele havia arquivado. Meu coração parou por um segundo. Conversas arquivadas são aquelas que a pessoa não quer que apareçam na lista principal. Conversas que precisam ser escondidas. Cliquei na pasta de conversas arquivadas. O que eu vi ali fez meu mundo desabar de uma vez por todas. Não era apenas uma conversa. Eram várias mulheres diferentes. Conversas em inglês, em espanhol, algumas até em russo com tradução automática. Ele não estava apenas curtindo fotos. Ele estava conversando com essas mulheres, trocando mensagens, fazendo planos, marcando encontros para quando viajasse. Uma das conversas mais recentes era com uma russa chamada Katia. Ela mandava fotos, ele respondia com palavras carinhosas e demonstrações de interesse. Ela perguntava quando ele viria para Moscou. Ele dizia que estava organizando tudo e que mal podia esperar. Outra conversa era com uma ucraniana. Ela oferecia hospedagem para quando ele visitasse Kiev. Ele agradecia e dizia que brasileiro sabe valorizar mulher de verdade, diferente dos homens de lá. Senti náusea. Literalmente. Corri para o banheiro e vomitei. Quando voltei para a sala, o celular ainda estava na minha mão. A tela ainda mostrava aquelas conversas. Não era um pesadelo. Era real. Muito real. Diego não estava apenas fantasiando sobre mulheres estrangeiras. Ele estava ativamente planejando me trair. Estava usando nosso relacionamento como uma base segura enquanto explorava suas opções ao redor do mundo. Olhei para o relógio. 7h15. Ele deveria estar acordando agora. Provavelmente checando essas mesmas conversas que eu havia descoberto. Provavelmente sorrindo para a tela enquanto planejava sua próxima aventura. Meu telefone tocou. Era ele. Bom dia, o amor.
Dormiu bem? A hipocrisia naquela voz doce e carinhosa me fez sentir um ódio que eu não sabia que era capaz de sentir. Agora eu sabia a verdade. A pergunta era: o que eu faria com ela? Você já sentiu que sua vida inteira estava desabando em questão de segundos? Naquele momento, olhando para o nome dele piscando na tela do celular, eu senti como se estivesse à beira de um precipício. Uma parte de mim queria fingir que não havia visto nada, que poderia voltar para nossa rotina normal. A outra parte sabia que não havia mais volta. Bom dia, amor. Dormiu bem? Aquela voz que costumava me acalmar agora soava como a de um estranho. Como eu poderia responder normalmente, sabendo o que sabia? Como eu poderia fingir que ainda éramos os mesmos depois de descobrir quem ele realmente era? Minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Oi. Não dormi muito bem. Ah, que pena. Algum problema? Problema. Que palavra interessante. Será que ele consideraria traição um problema? Será que mentir, planejar encontros com outras mulheres, criar um relacionamento inteiro baseado em falsidade, seria apenas um problema para ele? Eu podia sentir meu coração batendo no peito como um tambor. Suor frio descendo pelas minhas costas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Diego, precisamos conversar. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Duraram apenas alguns segundos, mas pareceram uma eternidade. Eu sabia que ele estava calculando, tentando entender o que eu poderia ter descoberto. Conversar sobre o quê? Aconteceu alguma coisa? A inocência forçada na voz dele me deu ânsia de vômito novamente. Como ele conseguia mentir com tanta naturalidade? Como eu havia sido tão ingênua a ponto de não perceber que estava namorando um ator? Sobre suas conversas com mulheres estrangeiras. Sobre seus planos de viagem. Sobre quem você realmente é. Outro silêncio. Desta vez, mais longo. Eu conseguia ouvir a respiração dele mudando, ficando mais rápida. Conseguia praticamente ver as engrenagens da mente dele trabalhando, tentando encontrar uma explicação, uma justificativa, uma mentira que pudesse salvar a situação. Carla, eu posso explicar. Pode? Então me explica como você explica conversas românticas com pelo menos 5 mulheres diferentes. Me explica como você explica marcar encontros para quando viajar. Me explica como você explica me enganar durante 8 meses. Minha voz estava subindo de tom. Todo o desespero, toda a raiva, toda a decepção que eu havia acumulado nas últimas horas estavam explodindo de uma vez. Não é o que você está pensando. Essas conversas não significam nada. Eu nunca te trairia de verdade. Não significam nada? Conversas românticas com outras mulheres não significam nada? Eu estava gritando. Nunca havia gritado com ele antes. Nunca havia gritado com ninguém daquele jeito. Mas naquele momento eu não conseguia me controlar. Carla, você está exagerando. São só conversas, fantasia, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso? Todo mundo trai a namorada emocionalmente durante meses? Eu não estou traindo você. Traição seria se eu fizesse alguma coisa fisicamente. Eu nunca fiz nada fisicamente. A audácia dele me deixou sem palavras por um momento. Ele estava realmente tentando me convencer de que traição emocional não era traição. Que planejar encontros com outras mulheres não era traição. Que me mentir todos os dias não era traição. Você está ouvindo o que está dizendo? Você está realmente tentando me convencer de que eu sou louca? Não, não é isso. É que, olha, homens são diferentes. A gente pode ter essas fantasias sem que isso signifique que não ama a namorada. Eu amo você, Carla. Essas outras mulheres são só diversão. Diversão. Eu era a namorada oficial e elas eram a diversão. Naquele momento, eu entendi que não estava discutindo com o homem que eu amava. Estava discutindo com um estranho que usava o rosto do homem que eu amava. Sabe o que é mais triste, Diego? Não é nem o fato de você ter feito isso. É o fato de você não conseguir nem admitir que fez algo errado. É o fato de você estar tentando me convencer de que eu sou o problema. Você não é o problema, Carla. Você é perfeita. É só que eu não sou russa. É só que eu não sou loira. É só que eu não sou uma fantasia exótica para você se gabar pros amigos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era o silêncio de quem está pensando numa desculpa. Era o silêncio de quem foi exposto completamente. Carla... Não tem mais nada para falar. Eu vi tudo. As conversas, os planos, as mentiras... tudo.
E sabe qual é a pior parte? Você ainda está tentando me convencer de que eu estou errada em me sentir traída. Naquele momento, eu entendi que não estava apenas descobrindo quem ele era. Estava descobrindo quem eu era. E eu não era o tipo de mulher que aceitaria ser tratada como segunda opção. Diego, acabou. Nós acabamos. Carla, espera. Vamos conversar pessoalmente. Deixa eu te explicar direito. Não tenho o que explicar. Você mentiu pra mim durante 8 meses. Você fez planos pra me trair. Você tentou me convencer de que eu sou louca. Não tem explicação que mude isso. Desliguei o telefone. Naquele momento, sentada no meu sofá, olhando para a tela preta do celular, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Não apenas porque eu havia terminado um relacionamento, mas porque eu havia descoberto algo sobre mim mesma que eu não sabia que existia. Eu tinha força. Eu tinha dignidade. E eu não estava disposta a abrir mão de nenhuma das duas por causa de um homem que não conseguia me valorizar. Foi aí que, finalmente, encontrei uma paz que eu não sentia há muito tempo. O peso que carregava no peito simplesmente desapareceu, substituído por uma sensação de alívio que eu não esperava sentir. Nos dias que se seguiram, Diego tentou de tudo. Ligações, mensagens, flores na porta do meu apartamento. Chegou até a ir no meu trabalho, mas algo em mim havia mudado definitivamente. Eu não sentia mais raiva, não sentia mais dor. Eu sentia pena. Pena de um homem que era tão inseguro consigo mesmo que precisava da validação de mulheres estrangeiras para se sentir valorizado. Pena de alguém que não conseguia valorizar o que tinha em casa porque estava sempre procurando algo melhor em outro lugar. Minhas amigas ficaram divididas. Algumas acharam que eu deveria dar uma segunda chance, que homem é assim mesmo, que eu estava sendo radical demais. Outras me aplaudiram pela decisão, disseram que eu merecia muito mais. Mas sabe o que me chamou mais atenção? A quantidade de mulheres que se identificaram com minha história. Quando comecei a contar o que havia acontecido, descobri que quase todas as minhas amigas já haviam passado por algo similar. Namorados que curtiam fotos de outras mulheres, que tinham conversas inocentes com estranhas, que faziam planos para viagens sozinhos. Isso me fez perceber que meu problema não era só com Diego. Era com uma cultura que normaliza esse tipo de comportamento, que faz mulheres se sentirem culpadas por se incomodarem com atitudes que são, no mínimo, desrespeitosas. 3 meses depois do nosso término, uma amiga me contou que viu Diego em um bar com uma loira. Não senti ciúme, não senti raiva. Senti gratidão. Gratidão por ter descoberto quem ele era antes de desperdiçar ainda mais tempo da minha vida. Comecei a fazer terapia. Não porque estava destruída pelo término, mas porque queria entender por que havia aceitado sinais vermelhos tão óbvios por tanto tempo. Por que havia normalizado comportamentos que claramente me incomodavam. Descobri que eu tinha um padrão. Sempre justificava atitudes inadequadas dos parceiros, sempre encontrava desculpas para não confrontar situações que me faziam mal. Eu era o tipo de mulher que preferia a paz falsa ao conflito necessário. Hoje, 6 meses depois, posso dizer que aquele like no Instagram foi o melhor presente que Diego me deu. Não porque acabou nosso relacionamento, mas porque me obrigou a acordar para a realidade. Aprendi que não existe amor sem respeito. Aprendi que confiança não é algo que se negocia. Aprendi que eu merecia estar com alguém que me visse como a primeira opção, não como a opção segura enquanto procurava algo melhor. Talvez você também tenha passado por algo similar. Talvez você também tenha fingido que não via os sinais, que não se incomodava com atitudes que claramente te machucavam. Talvez você também tenha normalizado comportamentos que não eram normais. Se for o caso, saiba que você não está sozinha. E saiba que você merece muito mais do que migalhas de atenção e amor pela metade. Diego me ensinou uma lição valiosa, mesmo sem querer. Às vezes, as pessoas entram na nossa vida para nos mostrar exatamente o que não queremos para nós mesmas. E às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é agradecer a lição e seguir em frente. Hoje sei que isso mudou minha vida. Não só porque terminei um relacionamento tóxico, mas porque descobri meu próprio valor. Porque aprendi que estar sozinha é muito melhor do que estar com alguém que não me valoriza. E você sabe o que é mais interessante? Desde que terminei com Diego, minha autoestima melhorou drasticamente. Voltei a me cuidar, a fazer coisas que gostava, a valorizar minha própria companhia. Descobri que eu era uma pessoa muito mais interessante do que imaginava. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é descobrir que não precisamos de alguém específico para sermos felizes, que somos completas sozinhas e que um relacionamento deveria ser um bônus, não uma necessidade.
Você pode aprender com isso que confiar nos seus instintos pode salvar anos da sua vida. Você pode evitar relacionamentos tóxicos porque eu aprendi a reconhecer os sinais que antes eu ignorava. A primeira lição que quero compartilhar com você é: quando algo te incomoda, não ignore, não normalize, não justifique. Se incomoda, é porque há algo errado. Seu instinto raramente está errado, mesmo quando sua mente tenta convencê-la do contrário. A segunda lição é sobre padrões. Quando você percebe que uma atitude se repete, não é coincidência, é caráter. Um like pode ser acidental, 10 likes são uma escolha. Uma conversa pode ser inocente, várias conversas são uma estratégia. A terceira lição, e talvez a mais importante, é sobre seu próprio valor. Você não precisa aceitar comportamentos que te fazem mal só para manter um relacionamento. Você não precisa se diminuir para que alguém se sinta confortável em te desvalorizar. Aprendi que existe uma diferença enorme entre ser compreensiva e ser capacho. Entre dar espaço para o parceiro e aceitar desrespeito. Entre ser uma namorada legal e ser uma namorada que não se valoriza. Muitas mulheres têm medo de serem vistas como controladoras, então acabam aceitando comportamentos inaceitáveis. Acabam normalizando curtidas em fotos de outras mulheres, conversas íntimas com estranhas, planos que não as incluem. Você tem o direito de estabelecer limites. Você tem o direito de se incomodar quando algo não está certo. Você tem o direito de esperar fidelidade, respeito e prioridade da pessoa que diz te amar. Não deixe ninguém te convencer de que você está exagerando quando está apenas se valorizando. Não deixe ninguém te fazer acreditar que você é paranoica quando está apenas sendo inteligente. A quarta lição é sobre comunicação. Quando você confronta alguém sobre um comportamento que te incomoda, preste atenção na reação. Uma pessoa que te ama vai ouvir suas preocupações e tentar entender. Uma pessoa que não te respeita vai minimizar seus sentimentos e tentar te convencer de que você está errada. Diego tentou me fazer acreditar que eu estava exagerando, que era normal, que todo homem fazia isso. Isso se chama gaslighting. Fazer você questionar sua própria sanidade mental quando você está certa. A quinta e última lição é sobre autoestima. Relacionamentos saudáveis não deixam você insegura constantemente. Não fazem você questionar seu valor. Não fazem você se comparar com outras mulheres o tempo todo. Se você está em um relacionamento que te faz sentir inadequada, pequena, insuficiente, pare e reflita. Pode ser que o problema não seja você. Pode ser que você esteja com a pessoa errada. Você merece estar com alguém que te escolhe todos os dias, não alguém que te mantém como reserva enquanto procura algo melhor. Você merece estar com alguém que te faz sentir a mulher mais bonita do mundo, não alguém que te faz questionar se você é bonita o suficiente. Gostaria de saber: isso já aconteceu com você? Você já descobriu conversas ou comportamentos do seu parceiro que te fizeram questionar o relacionamento? Você já se sentiu como uma segunda opção? Conte nos comentários como você lidou com a situação. Sua história pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo. Às vezes, a gente só precisa saber que não está sozinha para ter coragem de tomar uma decisão. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe. Pode ser que seja exatamente o que essa pessoa está precisando para acordar para a própria realidade. E se essa história te tocou de alguma forma, deixe um like e se inscreva no canal. Histórias reais como essa podem fazer a diferença na vida de muitas mulheres que acham que estão exagerando quando na verdade estão apenas se valorizando.